Oi, eu sou o Gabriel da Café e agora a gente entra na segunda parte da torra, que é a parte de escurecimento, que ela vem depois da fase de desidratação, que é a primeira fase que quando você tem uma perda de umidade grande o suficiente, você consegue dar início às reações químicas. E é nessa fase da torra que vai ser formada a maior parte dos componentes que vão dar sabor e aroma ao café. E é nessa parte também que se formam componentes que vão alterar a coloração do seu café, através da caramelização e das melanoidinas que vão vir da reação de Maillard. E a gente vai ouvir muito falar em carboidrato, açúcares nessa reação, porque simplesmente eles são parte do que é necessário para fazer as reações de Maillard de caramelização. E não é só a sacarose, a glicose e a frutose, que são os mais conhecidos, que vão ser importantes para essa etapa, mas também o amido, a celulose, alguns polissacarídeos, que eles vão se decompondo em açúcares menores, que também vão ser muito importantes para servir de combustível para essas reações. Então não é que esses carboidratos, esses açúcares, eles vão servir só para dar doçura no café. Na verdade, eles vão ser mais importantes para reagir com outras substâncias, para formar novas substâncias que vão dar sabor, vão dar complexidade no seu café. Então não tem aquela lenda de se parar uma torra antes eu vou manter o açúcar. Não, eles vão ser usados nas reações. Se parar antes, você não vai fazer essa reação direito e o seu café também não vai ter uma doçura acima do que deveria ter. E é nessa fase também que a gente tem uma grande influência na acidez, tanto pela redução de alguns ácidos, pelo calor, quanto pela formação de novos ácidos. Por exemplo, pela decomposição do clorogênico, você vai diminuindo o teor de clorogênico, mas vai aumentando o teor de alguns ácidos, como o quínico, o cafeico. E o ácido clorogênico, ele tem um sabor amargo, um sabor meio vegetal. Então é importante a gente ter essa redução do ácido clorogênico para o sensorial do nosso café. Mas também o ácido clorogênico é interessante falar dele porque ele tem algumas propriedades. Por ele ser um ácido fenólico, um antioxidante, ele tem umas propriedades medicinais que são boas no café, são conhecidas inclusive, que auxiliam em doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer. Então, durante a torra, a gente vai decompor ele de 50% a 80%, 90%, dependendo de como for conduzida a sua torra. Mas vai ser o suficiente para a gente manter essa capacidade dele medicinal e também reduzir a parte desagradável também, para não ficar tão evidente. Então, por isso é tão importante a colheita seletiva nesse quesito da qualidade do café, do sabor do café. Porque todos esses carboidratos que vão ser importantes para as reações e para dar complexidade no nosso café, quanto aos ácidos, que também são muito importantes no sabor, eles vão ser formados ao longo da maturação e eles vão atingir o pico quando a fruta estiver no seu ponto mais maduro. E a gente tem que lembrar também que cada café possui uma composição química diferente. Então, dentro de cada semente daquela, você vai ter uma configuração de substâncias químicas. E por mais que na natureza todas as reações elas ocorram numa certa ordem, elas ocorrem com uma certa exatidão, a proporção dessas substâncias na nossa semente, a quantidade que elas estão presentes lá e a interatividade entre elas é o que vai fazer com que os cafés tenham uma diferença entre um e o outro, mais mesmo do que a própria torra. Então vamos um pouco mais para o lado prático do que acontece, que você vai estar alterando aquela cor de palha que eu falei no vídeo anterior, e você vai estar começando a mudar para uma cor de caramelo, e essa hora aqui, essa transição, é a hora que você vai começar a sentir aquele cheiro de massa crua, cheiro de pão, o cheiro do amido sendo decomposto, na verdade, e também vai começar a aparecer um cheiro adocicado, é o cheiro da sacarose aparecendo. Isso, no nosso torrador, vai aparecer no display ali de temperatura. Se você estiver usando uma carga térmica moderada, o seu gradiente, o seu ROR, o seu delta, chama como você preferir, se tiver numa carga moderada, ele vai ter uma redução, ele vai começar a cair a partir desse ponto, porque você começa a ter reações químicas que demandam muito mais energia. Então você vai começar a ter uma reação de Maillard em seguida, quando chega a cerca de 160 graus, começa a caramelização, decomposição dos clorogênicos, e de certa forma eles vão competir um pouco por energia,
Então essa demanda de energia vai aumentar. Por isso vai ser mostrado no seu delta. Essa queda dele quer dizer que está precisando mais energia, porque mais reações estão acontecendo ali agora. Então começa a ficar claro alguns pontos específicos que a gente consegue diferenciar a fase 1 da fase 2. Que você vai ter pelo visual, você vê a coloração que está alterando, pelo aroma, você consegue perceber também esse surgimento do aroma adocicado, do cheiro de massa, do amido que eu falei, e também por essa queda, pela essa demanda energética que é mostrada através da queda do delta. E como o objetivo desse vídeo não é criar regra, mas abrir a mente, é melhorar o conhecimento de todo mundo, eu sugiro que a partir desse ponto você comece a buscar já outros autores que vão falar sobre o mesmo tema. Então, por exemplo, se você for buscar o Scott Hall, ele vai chamar essa fase de Browning, o Rose, ele já chama de Mai, o início de Mai lá, o Ensei Neto, por exemplo, já no Brasil, ele chama essa transição de fase Q1, que é a fase química 1, e é claro que cada autor vai ter sua própria visão de todo o processo de torra. Então, cada autor vai dar uma sugestão do que fazer, ou vai ter a sua própria visão do que acontece nesse ponto. Então, o que eu sugiro é que você busque a maior fonte de conhecimentos possíveis e você tire suas conclusões. Chega um momento que você vai começar a entender o que acontece em cada etapa, você consegue filtrar e você tirar o que você acha que é pertinente de acordo com as suas experiências. Mas aí, voltando mais uma vez para essa parte, meu gradiente caiu, eu entrei na minha fase 2, eu vi lá os fatores que estão me mostrando que eu entrei nessa fase. O que eu tenho que fazer? Aumentar a energia, aumentar a chama? Eu acabei de falar, não tem regra, vai do seu estilo de torra. Então vai do que você quer como objetivo nesse café que você está torrando nesse momento. Então você começa a deduzir que esse ponto já começa a influenciar na complexidade, no corpo do seu café. Por exemplo, você vai manter ele longo para aumentar uma caramelização, por exemplo, só que você já começa a deduzir que se mantiver por muito tempo, você começa a ter uma perda significativa na acidez. Então você tem que ver o que serve para você. Então você tem alguns valores que eles são absolutos para as reações químicas, mas eu vou fazer uma observação antes, que na verdade esses valores experimentais, eles servem na natureza sim, porém no nosso torrador, eu já falei isso pela questão do posicionamento do termopar, na verdade o que a gente está medindo no nosso display de temperatura é uma estimativa. Ele está vendo a superfície do café, dependendo do termopar, vai estar dando medidas diferentes de temperatura. Então, se eu falo aqui uma caramelização que começa a 160 graus, não necessariamente é o que vai estar mostrando no seu visor, é o que vai estar acontecendo. Você vai ter que pegar pelo sensorial na hora, pela cor, pelo aroma, tanto quanto o ácido cítrico, mas você consegue ter uma base do que vai estar acontecendo antes, o que vai estar acontecendo a partir de certo ponto. Por exemplo, a gente consegue ver que você vai começar a ter malar e caramelização no início dessa fase, tanto que você já vê pela mudança de cor, pela mudança no aroma, e a partir de certo ponto, óbvio que não vai bater os 175 graus com os seus 175 graus do display do torrador, mas já consegue ter uma estimativa que provavelmente da metade dessa fase para cá, você começa a decompor seu ácido cítrico. E a maioria dessas reações elas vão acontecendo até o final, até mesmo depois de passar essa fase. E o que pode ser usado aqui também como uma alternativa à carga térmica, ao invés de você aumentar a chama, você pode trabalhar com o fluxo de ar. Só que para isso você tem que entender bem o seu torrador e saber se ele, quando você aumenta o fluxo de ar, ele vai estar aquecendo esse ar, então esse ar vai entrar aumentando o seu delta, ou se às vezes ele não passa pela chama, ou se essa chama não é o suficiente para aquecer o ar, e você vai acabar resfriando o interior do seu cilindro e diminuindo o seu delta. E é importante lembrar que não é linear. Então, por exemplo, em alguns casos pode acontecer de mais ou menos até a metade aqui. No início você está colocando o ar, aumentar o fluxo de ar vai favorecer o aumento do delta, só que pode acontecer do meio para o final,
esse aquecimento do ar não ser suficiente para conseguir aumentar o seu delta. Então você conhecendo bem como isso funciona, você aumentar o fluxo de ar, se você tem energia suficiente, você pode usar isso ao invés de aumentar a carga térmica, ou se você quiser resfriar um pouco o café, diminuir essa inércia térmica que ele está aumentando a temperatura, pode ser o caso de você aumentar o fluxo de ar e isso acontecer também. Por isso que é importante você saber como se comporta o seu equipamento. E esse ponto também é importante, a partir de agora, para as pessoas que costumam começar a torrar com fluxo um pouco mais fechado. Porque a partir dessa segunda fase, você começa a criar alguns gases de torra, que começa a criar fumaça. Então, para quem começa a torrar mais fechado, é importante ficar atento para começar a eliminar esses gases de torra a partir desse momento. E apesar das reações químicas acontecerem numa certa ordem, na natureza, você vai ter uma sequência de reações que vão começar a partir de determinada temperatura, e essa sequência ela é bem clara. Você tem que pensar no café também, em camadas. Então, você vai ter que lembrar que você vai ter células e vão ter substâncias que vão estar dentro das células, vão ter substâncias que vão estar entre o espaço dessas células, entre as células. Algumas vão estar acumuladas na superfície, algumas outras substâncias vão se acumular em alguns outros pontos mais específicos. E é importante a questão das camadas também, para entender que você vai ter uma diferença, um delta de temperatura, né, na superfície até o interior do seu café. Então eu desenhei aqui uma semente vista de lado e fazendo um corte nela, mais ou menos, para a gente conseguir entender o que eu estou querendo dizer quanto a essa diferença de camadas. Primeiro a gente imagina o nosso termopar, que vai ser um sensor, que vai estar em algum ponto por aqui. Vamos dizer que ele vai estar a 100 graus. Isso quer dizer que o ar está a 100 graus, ou se a semente estiver em contato com ele, essa superfície aqui vai estar a 100 graus também. Só que é só essa superfície que vai estar a 100 graus. Daqui para dentro, você tem uma transferência de calor, você tem um determinado tempo para que essas temperaturas se igualem. Ela aqui dentro não vai estar a 100 graus, vai estar um pouco menos. Só que quando esses 100 graus consegue atingir a parte mais interior, ali fora já vai estar mais quente, porque vai estar sempre botando mais energia, sempre colocando mais calor. Então esse conceito de camadas, fazer uma linha pontilhada aqui, então imagina que cada camada seria uma linha pontilhada. Então se aqui está 100, aqui vai estar 97, essa camada mais abaixo vai estar 95, então vai estar entrando também calor daqui de baixo, e vai estar se unindo mais ou menos a um ponto central ali, que vai estar uma temperatura um pouco mais baixa. Então o que a gente tem que pensar é que se as camadas elas vão estar a uma temperatura diferente, as reações, por mais que elas tenham uma ordem energética de acontecer, devido à temperatura que ela vai começar a se ativar, essa reação, dentro do café você vai ter diferentes pontos de temperatura. Então, às vezes, uma certa reação já acabou da superfície, enquanto ela mal começou no centro. É óbvio que isso vai acontecer no intervalo pequeno de tempo. E isso vai num gráfico que já mostrei em algum vídeo anterior, daquele delta da diferença da temperatura que seria a superfície, que é essa temperatura medida, e da temperatura que vai estar dentro da semente, que não vai bater necessariamente com ela. Vai vir sempre um pouco abaixo, e ela vai se juntando, conforme o seu delta vai amenizando, ela vai se juntando cada vez mais, até o momento que o café seu está resfriado. É o único momento que a temperatura vai estar igual da superfície para o interior dela. E o que é importante nesse conceito de camadas é a gente conseguir entender que a gente não vai fazer milagre no café. Eu não tenho como isolar as reações que estão acontecendo. Eu não consigo tirar a reação que me agrada e fazer a reação que me agrada e tirar uma reação desagradável. Eu consigo, sabendo as fases que elas acontecem com prioridade, aumentar a proporção de uma e diminuir da outra, mas eu não consigo isolar.
Então, mais específico para a nossa fase 2, você, com uma fase muito curta, você acaba não desenvolvendo muito bem os sabores, a complexidade do seu café. Às vezes você não tem energia suficiente para fazer essas reações acontecerem no centro. Você vai chegar numa nota de mel, de cana, uma cana verde que lembra uma grapa, vai ter um pouco herbal, vai lembrar um chá de repente, só que você vai ter um predomínio também de umas notas desagradáveis, tipo nota de celulose, que é o sabor de papel, uma nota herbal mais desagradável devido a um amargor também, um amargor metálico. Isso vai ser devido à baixa decomposição de alguns componentes que você tem que estar decompondo para ficar um sabor mais agradável, tipo clorogênico. E é claro que a acidez cítrica, a málica, nessa fase, vamos dizer, subdesenvolvida, ela vai ficar bem alta. Só que, como eu já disse, você vai ter alguns componentes que são desagradáveis. E já numa fase 2 bem feita, você consegue chegar no chocolate, no amendoado, você consegue desenvolver bastante o caramelo. Isso tudo vai seguir para as próximas fases, mas depende dessa fase principalmente para acontecer. Por exemplo, também a vanilina, que você consegue com a degradação do clorogênico, que ela precisa de bastante energia para acontecer. Então é mais um motivo que uma fase muito curta você não consegue desenvolver algum desses sabores. E uma fase também muito longa, você acaba, como eu já disse, sacrificando um pouco da acidez, quando você chega principalmente da metade final dessa fase 2. E um café com baixa acidez, ele é um café um pouco sem graça, ele vai ficar um café flat, vamos dizer assim. Mas isso que eu falei também pode ser uma opção. Não é que é para fazer o tempo de fase ideal, que é para mim. Que o ideal para mim não quer dizer que é ideal para outro. Então, uma fase dessa relativamente curta, sempre vai ter alguém que vai gostar, sempre tem alguém que gosta de um sabor diferente. Nem todo mundo pensa igual. É óbvio que a maioria, o senso comum, ele tende ao equilíbrio. Então, no geral, você fazer um café bem equilibrado vai agradar muito mais gente. A ideia nessa fase é você encontrar o equilíbrio de uma forma que você produza as reações que vão te dar aroma e sabor agradáveis e você decomponha os componentes desagradáveis. Então vai ser uma questão sua, se você vai querer aumentar a caramelização, manter a acidez, diminuir a acidez, tirar esse sabor metálico ou então ter um sabor mais herbal no seu café. É tudo uma questão de gosto. Como eu já falei, o que é bom para mim não quer dizer que é bom para os outros. Então, o que eu estava dizendo é que a torra ela não tem uma regra. Alguns autores, por exemplo, vão falar que você fazer essa fase mais longa, ou uma torra no geral mais longa, você não cria pressão suficiente para desenvolver alguns sabores. Só que tempo é relativo e gosto também. Ao mesmo tempo que alguém chega para você e fala que demora tanto tempo para tal reação acontecer, isso é nos parâmetros dele, na forma que ele faz. Não quer dizer que a forma que você faça esteja errado. E no final das contas, é tudo questão de gosto. Você tem que provar o café e você tem que acreditar no que você gosta. Então, como tudo é relativo, é questão de gosto e estilo de torra, cabe a você pegar tudo que você aprendeu e que você continua aprendendo e você mesmo explorar os sabores, você explorar os resultados. É legal você estudar e tudo mais, só que o resultado disso tudo tem que ser feito por você. Não busca a resposta pronta, busca como chegar nessa resposta. Então é importante você fazer os testes com consciência do que você está fazendo, por isso é tão importante estudar, saber o que você vai ter em cada etapa, mesmo que você não consiga isolar, você consegue focar na hora de provar, na hora de experimentar. Então você tendo consciência, você também tem que partir para a consistência. Então você saber termodinamicamente o que está acontecendo e as reações também, você consegue não só fazer a sua receita da forma que você gosta, fazer uma receita boa, você consegue seguir para todas as outras torras do café, manter essa receita padronizada. Você vai ter consistência até o final da sua torra. Então a gente acaba esse vídeo hoje da segunda parte, né? Da parte de escurecimento. Próximo a gente vai falar da finalização da torra. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma sugestão,
Alguma dúvida, é só mandar uma mensagem aí que a gente conversa e tenta adaptar para os próximos vídeos. Valeu aí, obrigado.